Boa tarde a todos. Boa tarde. Há 22 dias atrás, nós trabalhamos acerca dessa temática, fizemos uma introdução e combinamos que quando eu retornasse do trabalho que eu ia fazer, nós continuaríamos. Primeiro, acho que é importante a gente se perguntar o que é entropia. O que quer dizer essa palavra? É um tema para trabalhar em casa espírita? É filosófico? É religioso? Alguns aí, os meus contemporâneos, ouviram falar dessa temática e até estudaram-na, fazendo parte expressamente da física. Estudávamos entropia só quando íamos estudar a segunda lei da termodinâmica, que é acerca dessa capacidade que as partículas têm de se unirem, de formar produtos, servir por um tempo, se desmoronarem, liberar energia na forma de calor, que não será utilizado por aquela estrutura porque ela ruiu. Será cosmicamente reutilizado para formar outras estruturas. Mas isso não era levado para os sistemas humanos, nossas composições, como também não era levado para um conceito de reespiritualização. Do espírito aprendendo, alcançando, aumentando sua faculdade mediúnica através desses processos. Na caminhada da filosofia e da ciência, isso foi se tornando tão perceptível para todos e foi possível aos espíritos orientadores da casa, os desencarnados, nos solicitarem que, na medida do nosso possível, começássemos a trabalhar acerca da entropia nas casas espíritas. Uma vez que as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender ciclos e vida. Que eles são associativos e não são dissociativos. E que na medida em que nós não entendemos ciclos e vida, por não entendermos os processos entrópicos, nós deixamos de compreender uma temática que ao mesmo tempo é uma temática no sentido de pensarmos, estudarmos, conceituarmos, mas é um processo para viver. Nós vivemos entropicamente. E quando nós dizemos nós numa casa espírita, nós estamos dizendo nós planetariamente. O planeta vive processos entrópicos, tudo que faz parte dele vive processos entrópicos. Quando nós colocamos uma sementinha, nós abrimos um sulco na terra, colocamos uma sementinha lá, colocamos uma terra boa sobre ela, aguamos, aguardamos pelo sol, aguardamos pelo vento, aguardamos pela chuva. Daqui a pouco essa semente não existirá e não voltará a existir ela mesma. Existirá uma planta. E a semente, entropicamente, deixou de existir. Liberou sua energia, fez a sua contribuição e foi-se. E assim são todos os processos. Viemos de uma cultura de pensamento linear. Durante muitos séculos, imperou o pensamento linear. Vida e morte.
Beleza e feiura. É feio ou é bonito? É claro ou é escuro? É bom ou é ruim? Está organizado, num processo entrópico organizado, ou se desorganizou e foi ao caos? O organizado é o bom e o caos é o ruim. E agora nós temos que ir alcançando, como seres quânticos que somos, vivendo já um momento que tudo colabora para alcançarmos esse quântico, inclusive os cientistas que estão aí e os filósofos nos disponibilizando recursos, inclusive informativos e, portanto, formativos. Nós já temos condições de fazer novos entendimentos. O feio está contido no bonito, portanto, o bonito está contido no feio. O claro está no escuro, o escuro está no claro. Bom e ruim caminham juntos. É uma caminhada, os dois estão caminhando. Pode ser que essa senhora, na sua caminhada, já conseguiu alargar mais os seus horizontes no bem com relação a mim. Isso não quer dizer que nós duas nos dissociamos uma da outra. Continuamos juntas, fazendo a caminhada. Num processo que não tem como não ser entrópico. E aí a gente pode perguntar assim, mas daí é necessário esse tal de entrópico, de uma estrutura ruir para que a outra exista? Será que é necessário? Teria como a planta existir sem a semente fazer a sua transformação e se transformar em planta? Reencarnamos bebês. Antes de reencarnarmos, lá nos primeiros meses da nossa condição de feto, nossos dedinhos pareciam um pezinho de pato. Eram todos ligados através de membranas que têm suas funções. Aqui não dá para explicar, tem que é tão pouco. Todos ligados por membranas. Num processo entrópico maravilhoso, no tempo certinho da gestação, essas membranas vão se dissociando e os dedinhos vão se liberando. Reencarnamos com nossos dedinhos livres para os movimentos. Aí, por que acontece o processo entrópico? Porque as partículas são livres e na liberdade de ser, de movimentar, cosmicamente falando, elas vão se reorganizando. E nessa reorganização é que é possível fazer o que se chama renovação. Até chegar a essa era que chegamos, quem sabe não houvesse tanta necessidade de trabalhar esses processos numa casa de religião, porque era uma outra humanidade que se submetia muito mais pacificamente e muito mais humildemente aos processos sem questionar muito. Será que a mulher de 200 anos atrás questionava muito sobre a menopausa e se rebelava tanto como a mulher de hoje rebela? Rebeldia mesmo. A maioria parece que a coisa deixou até de valer a pena viver na Terra. Já põe até como doença. Nós que trabalhamos na área da saúde, as pessoas chegam pedindo um remédio para a menopausa.
Isso é a ausência do conhecimento de entropia. Entendendo o ciclo e vida, e fazendo um olhar antropológico, que ela veria que é um processo, e sempre foi, desde que a humanidade se estabeleceu, ela encararia bem, não geraria estresse. O estresse não desorganizaria suas harmonias glandulares na produção de todas as estruturas que precisa para estarmos saudáveis a cada momento da nossa vida, e a coisa fluiria. Mas não entendendo ciclo e vida, se transforma em estresse. O estresse é o gestor e também o produtor de muitos dos desequilíbrios. E não é só num ano. Qualquer uma planta estressada entra em processo de doença. Qualquer um animal estressado entra em processo de doença. Não é só no homem. Isso é para mostrar como nós somos em conjunto. Então, hoje, muito especialmente, nós haveremos de nos sensibilizar, hoje aqui, e hoje, enquanto atualidade, para enxergar esses processos, que um deles chama entropia, onde ordem e desordem convivem para fazer novos ordenamentos, exatamente à custa de desordenamentos. Porque, inclusive, um dos fundamentos da evolução está aí. Como que eu evoluiria da idade infantil para a adulta, se algumas estruturas em mim não deixassem de existir para abrir espaço para outras robustamente começarem a existir, alcançarem seus níveis de funcionalização, funcionarem para eu alcançar minhas condições de fazer o que missionariamente vim fazer. Porque quando a gente põe uma temática dessa, dá a impressão de que onde que nós vamos chegar a algum conceito acerca de espiritualidade, de evolução de faculdade mediúnica, com uma temática dessa? Vamos. Porque vai nos mostrando que se entropia significa exatamente mudança à custa de novos ordenamentos, e crescimento de qualquer faculdade, seja a faculdade intelectiva, seja a faculdade como de trabalhador na ordem mecânica, seja a faculdade mediúnica, que é a mais refinada de nossas faculdades, passa por essa capacidade de fazer mudança de os sistemas, que nós não somos um sistema, nós somos um conjunto de sistemas, alguns deles extremamente diferenciados dos outros, unidos, formando uma unidade. Graças a Deus, gerenciados pelo Espírito, que aqui está. Isso é o primeiro ponto que nós temos que entropicamente conceber. Um espírito está aqui, mas não é daqui, e portanto não vai permanecer aqui. A própria relação dele com esse sistema que ele organizou para fazer a execução do seu projeto reencarnatório
desenvolver suas missões, provar a si mesmo algumas coisas que ele gostaria de provar que é capaz. Sou capaz de ser trabalhadora mesmo tendo optado viver numa cidade a 40 graus Celsius. Eu sou capaz de ser trabalhadora. Sou capaz de ser alegre mesmo todas as pessoas que eu encontro, de todas elas, 90% vai estar falando de coisa ruim, tristeza, divulgando ruim. Sou capaz de ser alegre. São nossas provações. Não tem que provar para os outros, não. Para nós, para os nossos orientadores espirituais, provar para Deus. Mas esse espírito que fez todo esse projeto encarnatório, que optou por estar aqui, ele está todos os dias gestor deste sistema, fazendo junto aos seus orientadores espirituais, com todas as bênçãos e oportunidades e recursos que Deus nos concede, à luz dos evangelhos de Cristo, que é o nosso maior orientador, e à luz da orientação de tantos outros espíritos bons que nos orientam, esse espírito está todos os dias como gestor, buscando com os recursos disponíveis ajudar esse sistema a se atualizar entropicamente, para ele fazer uso dele o máximo de tempo possível e entropicamente se desligar. Como a gente tem muita dificuldade, porque não se fala em entropia, a não ser lá na segunda lei da termodinâmica, numa aula de física, que nem sempre a pessoa está muito preparada também. E ela nem tem culpa, né? Ela tem responsabilidade, mas nós não poderíamos culpá-la dela não ter uma prontidão para trazer aquele conteúdo para nós. Alguns, se interessarem mais, vão atrás, buscam sozinhos, volta para tirar a dúvida, a resposta vem meia resposta e vai, encontra mais meia, mais um quarto, mais um terço de resposta, e ele vai se construindo, sendo um cidadão de boa vontade, uma cidadã de boa vontade. Na medida que ele vai alcançando esse conteúdo, ele vai se alcançando nele. Esse conteúdo passa a fazer parte da vida dele. E ele passa a fazer parte desse movimento. Nesse movimento, ele vai conseguindo cada vez mais entender que entropicamente esse sistema vai exaurir a qualquer instante. Não é que ele vai exaurir a ponto de ser descartável. Porque o que compõe aqui são elementos tão preciosos, que a Terra não os perde. A ciência está aí nos mostrando que a massa da Terra não diminui. Nós podemos ter certeza que nós vamos desencarnar, porque na medida que o sistema aqui não se autoatualiza, que entropicamente o nível de desordenamento por envelhecimento, por falta de adaptação aos novos tempos, o nível de desordenamento é menor do que o nível de novos ordenamentos, o sistema bioquímico passa a não ser compatível com as prontidões para trabalho daquele espírito. E Deus nos concede essa entropia maravilhosa que é: espírito se desliga, retorna à sua condição de espírito,
despojado de uma ligação num sistema bioquímico, o sistema libera todos os átomos para o planeta e libera calor. Qualquer um de nós que comprássemos um bom equipamento e fosse a uma sepultura que acabou de sepultar uma pessoa, está lá o corpo, não se decompôs ainda, e formos para lá e nos plantarmos lá num plantão com um bom sistema medindo, vai perceber calor saindo dali, daquela pessoa, daquele corpo, vamos chamar de conjunto, daquele conjunto bioquímico que está se decompondo, está liberando calor, que será reutilizado por outros sistemas. Na medida que vamos alcançando esses, não são conteúdos, são sistemas maravilhosos disponíveis para os equilíbrios na Terra, nós reavaliamos, por exemplo, caos. Quando se estuda a entropia do ponto de vista da termodinâmica, se estuda o caos junto. Então estuda os ordenamentos, desordenamentos e o caos. Quando qualquer um de nós dissermos a minha vida está um caos, na medida que nós tivermos uma visão pelo menos básica de entropia, nós vamos dizer: estou na hora de começar uma nova caminhada. Porque o caos é quando nos desordenamentos se desordenou até eu poder começar de novo. O meu relacionamento, pegar um de casa. O meu relacionamento com essa moça está um caos. Está um caos? Pegue uma prancheta, um bloquinho, seja lá o que for, e comece a pontuar quais são os elementos pelos quais vocês podem começar. Posso começar a tratá-la com mais civilidade. Eu posso começar a tratá-la com um pouco mais de competência, no sentido do que eu sou profissionalmente, do que ela é profissionalmente, do que eu sou do ponto de vista humano, do que ela é do ponto de vista humano, e começar dali uma nova construção. Porque a entropia nos permite isso. Assim como ela nos permite avaliar no meio do caminho os desordenamentos, ela também nos permite, quando estamos no caos, começar os novos ordenamentos, porque ela em si é o estudo exatamente de desordenamentos e novos ordenamentos. Desordenamentos e novos ordenamentos. Até para nós compreendermos as caminhadas. Essa desordem nada tem a ver com porque fomos isso ou fomos aquilo de ruim em outras encarnações. Nada tem a ver com estou passando por isso porque aquilo. Na maioria das vezes nós estamos passando pelas situações porque todas as partículas são livres no cosmos. Livres. Das células do nosso fígado, as do pulmão, as do coração, das células do nosso sistema nervoso central, dos nossos fluidos corporais, da condição já de um conjunto complexo, que é cada um de nós, estamos na liberdade de ser, fazendo o que naquele momento nós nos concebemos, nós nos percebemos e nos conscientizamos fazendo. Tendo sempre a possibilidade de olhar e dizer:
eu não devo continuar nessa caminhada. Ela é minha. Mas enquanto nós estivermos achando que estamos numa caminhada, porque espírito de outra vida é que está fazendo a gente fazer aquilo, é encosto, é porque esse rapaz não gosta de mim e olha para mim todos os dias, lá na sessão de trabalho, é porque aquela moça vai falar com a chefe de mim e cria um clima e eu sou vítima desse clima. Enquanto nós não formos, não nos assumirmos, assumir mesmo o gestor de nossas entropias. Porque se o Espiritismo fala em, não é fala, se o Espiritismo tem como um de seus 5 princípios o livre-arbítrio, que é a liberdade de ser, nós podemos ter todas as dificuldades possíveis num processo qualquer de nossa vida, mas estamos na liberdade de ser. Sendo que, graças a Deus, não estamos sozinhos. Instante a instante, num preenchimento 100% do tempo, nós estamos em comunicação, primeiro em interação, em comunicação com todas as demais partículas cósmicas, criando o tempo todo sustentabilidade para aquilo que nós determinarmos que precisamos sustentar em nossas vidas. Porque nessa interação e nessas comunicações entram as questões de sintonia e ressonância. Eu vou sintonizar com essa senhora naquilo que ela já tiver alcançado, um perfil assemelhado ao que eu busco no sentido de vida. Nós duas vamos nos sincronizar. E vamos passar a dar força uma para a outra. Mas naquilo que eu não sintonizar, nós duas nem nos comunicamos, nós interagimos apenas. E olha, o polissistema cósmico é de uma inteligência tão maravilhosa, certamente gerido por uma inteligência que nós, graças a Deus, damos o nome de Deus, tão maravilhosa, que ninguém rouba nossa energia. Agora, o nosso grande cuidado é que, como partículas livres em interação, aqueles campos que eu escolher participar, sou partícipe. Escolhi participar do campo eletromagnético que esse senhor produz, numa livre escolha, estou dividindo com ele. E ele está dividindo comigo. Isso significa que nós estamos nos somando. Até isso a gente tem aula fraca em aritmética. Eu tive muita dificuldade com alguns professores quando eu dizia que divisão resulta em soma. Ah, Jesus! Cosmicamente, divisão significa soma. Com quem eu resolver dividir, eu estarei me somando a ele. Mas como a gente, por entender muito pouco de entropia, onde nós estamos no gerenciamento dos ordenamentos e desordenamentos nossos, não são os outros que estão, somos nós, a gente tem dificuldade de enxergar que é soma. Porque a gente acha que o outro tira. Por exemplo, encontro alguém, estou indo até relativamente bem,
encontro alguém, inadvertidamente, eu embarco no campo dela. Às vezes o campo é de reclamação, é do queixume, é da maledicência, é de notícias ruins, é que o colo está tudo ruim, ninguém presta. Saio desvitalizada. Será que nós estamos realmente já gabaritados para assumir? Nossa, eu baixei meu padrão. Para que eu incluí nessa história? E por quê? Para na próxima vez, no momento que eu perguntar para mim mesma, por que eu me incluí? Para que eu participei? Qual é o lucro que eu estou tendo de ter participado dessa sintonia com essa desesperança, com mistura de falta de proposta, de colaboração cósmica e etc. Quando assumimos, nós cuidamos melhor dos nossos ordenamentos e gerenciamos melhor os desordenamentos. Porque o desordenamento, ele, assim como ordenamento é lei, o desordenamento também é, e ele está acontecendo. O maravilhoso é que nós já vivemos num momento em que muita gente já nos trouxe informações, está aí o tempo todo nos trazendo informações acerca, inclusive, de manutenção. Nós temos pessoas escrevendo obras e artigos maravilhosos para manutenção de nossos equilíbrios intelectual, afetivo, social. Nós temos pessoas trabalhando e produzindo produtos alimentares de qualidade para manter os nossos ordenamentos celulares, nossos reordenamentos celulares, já que na dinâmica do processo, bilhões entropicamente se desordenam todos os dias. Todos os dias. Para quê? Para vir células novas capazes de sustentar os novos projetos. Só para isso. E a nós cabe só o dever de fazer uma adoção de qualidade de vida que permita que a célula filha, ao nascer, encontre as condições para ser tão saudável quanto a mãe que está indo e que decretou sua própria apoptose, que também é entropia. O sistema é entrópico. A velha descobre que ela não vai ter mais condição de fazer a função que precisa, decreta sua morte e antes faz a gestação, a fecundação de uma célula nova que cabe a nós oferecer os insumos para que ela venha com a mesma qualidade. Quando vamos vacilando, entropicamente vamos desordenando o nosso sistema, aí nós damos espaço para células cancerígenas, para abrir espaço para o Alzheimer, porque os neurônios não são bem tratados, bem cuidados, para eles continuarem existindo saudáveis, não se inflamarem e inflamar seus vizinhos e produzir buracos no nosso cérebro, não produzir essas outras doenças tenebrosas, eu acho tenebrosas, e que a nós cabe o cuidado da manutenção, para que o processo de desordenar e reordenar seja harmônico com o tempo que estimamos de capital de vida para aquele projeto encarnatório nosso. Estimamos, porque ele não é determinado. O Espiritismo não é determinista. A gente vem com um capital de vida mais ou menos estimado no que diz respeito à cultura e toda a estrutura do planeta onde estamos chegando. Por exemplo,
Quando reencarnei, o capital médio de vida de uma mulher na região que eu reencarnei era 50 anos a 55. Era o capital de vida médio de uma mulher lá. A grande maioria, a maciça maioria, ia embora até os 55 anos. Hoje lá a gente já vê várias, eu sou uma delas, só que também migrei para outra cidade, não posso até ser um padrão para lá. Mas eles, quando me encontram, tomam como padrão. E tá certo. Uai, é uma que sobrou, né? Chegou aos 71. Resistiu. Isso, maravilha. E a gente ir percebendo isso e aprendendo a ver que existe entropia psicológica. Até agora nós falamos de entropia no que diz respeito aos processos físicos. E nossas entropias psicológicas? Como essa é delicada e importantíssima, fiz questão de escrever um textinho para o tempo render mais. Entropia psíquica. Em nossos processos mentais, afetivos, sociais, acontece a mesma coisa. Em função de nossas imperfeições, medo, falta de fé, insegurança, pouca compreensão acerca dos processos físicos nos quais nós estamos inseridos, pouca compreensão acerca da imanência de Deus em cada ser, pela nossa desesperança, etc., a tendência natural é a desordem sem a devida compensação de ordem. Isto é, pensamentos negativos do tipo, isso pode não dar certo, ter nossas atenções voltadas muito para perdas, atenções voltadas para desemprego, falência, fome, doença, miséria, guerras, assaltos, crimes, que vão gerando desagregação energética, sem a devida contrapartida da reorganização, produzindo um déficit que denominamos desequilíbrio. Até aqui está em claro? Para evitar isso, precisamos colocar energia positiva em nossos processos. Isto é, nos esforçarmos por conscientemente pensar em objetivos reais, positivos, e pensar 100% do tempo. Para isso, foco e concentração no que desejamos que aconteça. Para que se alcance algo, é preciso 100% de concentração, 100% de certeza de que aquilo já está ocorrendo, ou já até ocorreu e deu certo. 100%, enfim, de foco. Em parte, essa é a razão porque algumas pessoas não conseguem o que desejam. É preciso 100% de foco. Uma leve oscilação deixa espaço para a entropia negativa acontecer. Com a perda de foco, começa a perda de energia, a desorganização, e na desorganização não tem como mantermos pensamentos positivos. Naturalmente, vingam os pensamentos negativos. Como somos um campo eletromagnético que se sintoniza com o que somos, vou reler. Somos um campo eletromagnético que se sintoniza com o que somos. Eu não me sintonizo com o que essa mulher é. Eu sintonizo com ela naqueles vieses de frequência em que o campo eletromagnético dela for compatível com o meu. Senão qualquer um nos carregaria para qualquer coisa. E não é bem assim. Então, somos um campo eletromagnético que se sintoniza com o que somos. Ao sairmos do nosso foco, inevitavelmente paramos de nos sintonizar com o que efetivamente necessitamos sintonizar. E iniciamos uma caminhada de construção de eventos negativos ao que já alcançamos, negativos ao que buscamos. E isto também, se não estivermos cuidadosos, acontecerá o tempo todo.
Estarmos focados 100% do tempo, evitarmos o meio termo, deve ser nosso lema. Incluem-se aí a sintonia e a ressonância com bons espíritos, para que nossos bons projetos deem certo e aqueles em que nos equivocamos naturalmente se estiolem com o mínimo de prejuízo possível. Porque nós temos o direito de errar. Errar é direito. Só de falar que todos somos imperfeitos já significa que nós podemos nos equivocar e nos lançarmos a projetos que não são para nós, e nós vamos descobrir depois e vamos sempre ter um certo prejuízo. Ao ir avaliando os processos entrópicos no nosso psiquismo, no nosso psicológico, é estarmos cuidadosos para retornarmos aos melhores focos. Nós não estamos com esse texto dizendo que não temos o direito de sair do foco. A gente vai sair o tempo todo. O tempo todo é exagero, né, gente? Mas estamos na iminência de sair do foco. E nós temos que buscar de volta. Não, eu quero voltar a isso porque eu quero, meu objetivo é esse e eu quero insistir, a menos que Deus me mostre através de alguma situação, de algum espírito encarnado ou desencarnado, que Deus me mostre que aquilo não é para mim, não é o melhor, e eu vou ter a sobriedade de mudar o foco. Mas aí é mudança de foco, que é diferente de perder foco. Perder foco é estarmos vacilantes. Nós sabemos o que é melhor, mas chegou alguém e eu fiquei infeliz, eu embarco no pessimismo. Chegou alguém, eu estou lá no foco de um processo, de um projeto que sei que é o bem para mim e para a humanidade. E chega alguém e diz, e aí, você pensa que isso vai dar certo? E aí eu já embarco na opinião do você pensa que isso não vai dar certo. No momento que eu ouvi, você pensa que isso não vai dar certo, eu paro e penso mesmo. E essa é a proposta dentro do trabalho ligado à entropia, né? Vamos parar e pensar, vamos raciocinar e se pontuar, inclusive em papel, algumas frases, colocar lá na nossa mesa de trabalho, de vez em quando olhar. E aí, em pouco tempo, nós concluiremos. Não, esse projeto, com muita fé em Deus, ele vai andar para o bem da humanidade. Eu vou manter o foco. Porque quando nós estivemos ali pontuando, avaliando, calculando, nós não saímos do foco. Nós estamos fazendo avaliações. Sair do foco a gente começa a afirmar o contrário. Ficou bem claro isso aqui? É possível manter foco? Com certeza. É uma decisão nossa. Nós controlamos nossos pensamentos, nós decidimos o que pensar, no ir e vir do pensar. Não estamos dizendo também que nós nos mantemos o tempo todo pensando a mesma coisinha, do mesmo jeitinho, no mesmo padrão. Não, a gente vai e volta. Mas o trunfo é voltar. Voltar ao que queremos e continuar afirmando o que queremos. Quando a entropia começa a sair do padrão saudável, quando começarem a imperar os pensamentos negativos, pensemos imediatamente em algo positivo ao nosso objetivo, o que se denomina de pensamento positivo, né? É preciso vigiar o tempo todo. O grande mestre Jesus Cristo nos deixou as máximas acerca da prece, da vigiatura e da cautela. Com esses recursos, chegamos à reflexão e à meditação, renovando a cada instante o nosso autoconhecimento, que também não é uma coisa que está construída. Autoconhecimento. Nós conhecemos a pessoa que éramos até um instante atrás.
Mas e aí? Os senhores, sim, os senhores todos, toda a humanidade deu um passo. 2/3 é o equivalente aos espíritos que habitam, pensam, planejam, programam, trabalham na humanidade. A relação é de 1/3 encarnado, 2/3 desencarnados. Então, essa legião inteira no movimento, dando passo, nós damos o passo junto. Então, eu já não sou a pessoa de quando eu entrei nessa sala e que nessa composição com os senhores todos e toda a humanidade, nosso processo entrópico já alterou. O nosso grande trunfo, absorver o que há de melhor em cada encontro, e é o que há de melhor mesmo, para marcarmos passos positivos. Positivos a quê? Aos nossos projetos, todos temos. Imagina se eu amanhã amanhecer aposentada. Tem que começar um projeto. Que graças a Deus já está começado. Pelo menos 2 horas do dia eu vou meditar pela paz na humanidade. Eu já 2 horas do meu dia. E o resto vou fazer trabalho social por aí afora. Onde tiver uma porta, vamos lá. E vamos de mão dada, de bengala, arrastando uma outra, mas vamos lá. O processo entrópico terá acontecido? Terá acontecido. E qual que eu estou estruturando? O daquele instante. Quando a gente não alcança bem esses conceitos que são universais, nós somos passíveis de, na medida em que não servimos mais para uma função, nós não nos funcionalizarmos novamente. Um número bem grande de pessoas que se aposentam são felizes 1 a 2 anos e depois começa um processo de infelicidade, se sente sem função. E eu, a maioria que eu posso dizer, eu digo, você já imaginou o valor que tem um monge budista o dia inteirinho sem trabalhar mecanicamente, mas em prece o dia inteiro dentro daqueles mosteiros deles, só irradiando paz para a humanidade? E se nós resolvermos dar a mão a essas criaturas, entregar nossa alma, nossas preces, nossos pensamentos e nos unirmos, todos os aposentados do mundo, que o capital de vida aumentou, aposenta-se mais cedo, então a gente fica mais tempo aposentado agora. Se a gente resolver essa legião inteira, entropicamente, produzir pensamentos de paz, de bem-estar, de alegria, de harmonia. E é isso aqui. Depois de um tempo, revisando nosso autoconhecimento, revisando o que conhecemos de nós, o que conhecemos, portanto, do outro, de Deus, do cosmos, alcançaremos uma visão cósmica de viver. E o cuidado que devemos ter é que, em função de nossa cultura, no início, este processo é trabalhoso, como todos os inícios na vida. Viver em fluxos objetivos com relação aos nossos propósitos é viver feliz. Em fluxo positivo, produzimos satisfatoriamente os neurotransmissores, os hormônios, as endorfinas, as dopaminas, todas as estruturas que necessitamos para aquela fase da nossa vida e, portanto, todas as estruturas necessárias a manter os nossos equilíbrios naquele momento, inclusive o equilíbrio do projeto encarnatório. Qual que é a diferença entre os nossos equilíbrios e o equilíbrio do nosso projeto encarnatório? Por exemplo, fiz um projeto encarnatório e ao longo dele tive filhos. Os filhos se casaram e nos proporcionaram genros, nora, netos, etc. A harmonia do projeto encarnatório. Eu tenho que, no mínimo,
ou incluir essas pessoas, ou procurar harmonia com elas. Inclusive, nesse processo de harmonia, respeitar que não vou poder estar todo dia na casa do filho que eu amo, nem da filha que eu amo. Porque afinal ele divide a casa com um que não é meu sangue, não está interessado em me ver lá toda semana. E ser feliz com a escolha que ele fez, se essa escolha é boa para ele. Será que um grande número de pessoas muito infelizes não está atrelado a isso? Eu dei só um exemplo. Por exemplo, no projeto encarnatório, tínhamos um leque enorme de profissões a escolher. E a gente fez uma determinada escolha, tá? E trabalhou nela, feliz, radiante, 10 anos, 15 anos. E aí vem um evento de família que você olha e diz, a partir de agora, com esse evento, eu não vou poder seguir essa profissão, eu vou ter que fazer o divórcio desse casamento maravilhoso. Qual é o casamento que eu vou fazer tão maravilhoso quanto para entrar entropicamente na minha vida? E saber que nós temos um leque de talentos, vários aqui, guardadinhos dentro de nós, compondo nossas jazidas de experiências que fomos acumulando ao longo da civilização, muitos talentos que nós não tínhamos expressado até aquele momento. E a gente tinha pontuado a gente investiu nele, fez cursos, fez especialização, fez mais isso, fez mais aquilo, foi atrás, entrou nos empregos. Aí, naquele momento ali, nós vamos ter que voltar esse talento lá para o acervo para a jazida, acessar lá dentro da jazida outros talentos que a gente não tinha expressado e dizer, esse aqui eu tenho muita chance de ser feliz nele e de levar algo bom para a humanidade com ele. E começa a investir. E aí a gente vai mudar o foco que tínhamos naquele outro talento para esse de agora, investir nele e seguir em frente. E vai descobrir depois, meu Deus, mas eu sou tão feliz nesse de agora. Eu nem achei que eu fosse ser tão feliz, mas eu estou feliz. Que coisa boa ter ido para uma nova, que fez um desordenamento, suscitou lá na jazida recursos e talentos que tínhamos, fez novos ordenamentos, põe em serviço à humanidade. E a última frase é: o equilíbrio de nosso projeto encarnatório, aí vem um travessão, a capacidade de renovar nossos equilíbrios no projeto encarnatório a cada hora que for necessário, nos permitirá felicidade o suficiente para nos sentirmos felizes. Será que todos se sentem felizes com a felicidade que têm? Eu digo para os senhores, até assim, desculpa, faz uma pergunta, mal dá tempo. Um número muito grande, infelizmente, descobre que teve felicidade na hora de desencarnar. E falo isso em função de fazer passes em pessoas terminais, em hospitais, na casa delas. Raro um terminal que não pede as pessoas da família, enfermeiros, etc., para saírem do quarto, para confessarem isso para a gente. Dona fulana, eu queria tanto ter sido feliz, e eu não fui, e eu descobri agora que eu tinha tudo para ter sido. E daí eles contam, sabe, relatam lá as coisas. E a nós ali cabe ouvir e dizer: que bom que existe a eternidade.
e o senhor está, ou a senhora, né? E nós todos, o senhor ou a senhora, nós todos estamos sempre na possibilidade de efetivamente viver a felicidade. E o senhor pode vivê-la agora e saber que vai continuar vivendo-a, porque o senhor a alcançou agora. E uma vez que o senhor alcançou, o senhor não vai perdê-la. Mas o que nós mais queremos mesmo é que cada um encontre sua felicidade o quanto antes. Não deixar para a hora de desencarnar. E tem uns que as experiências são incríveis, que eles acabam de falar isso e é como se eles precisassem abrir isso. Aí você entra no carro, vem embora para casa, no meio do caminho vindo. Isso não estou falando de bairro muito longe não, viu gente? É entre Barra e Copacabana. É entre Botafogo e Copacabana. É entre Tijuca e Copacabana, que é perto, mora em Copacabana. Você já recebe o telefonema dizendo para a família, a senhora saiu e ele apagou. Ele permitiu, né? No que ele conseguiu falar aquilo, quem sabe, para ele mesmo, estava tendo dificuldade de colocar para ele mesmo, usou uma segunda pessoa para abrir ali com clareza. Aquilo traz um alívio e provavelmente ele se permita partir. Mas nós temos condições de sermos felizes na felicidade que temos, né? Sairmos um pouco dessa coisa de como você vai, fulano? Eu vou indo. Indo não, indo é quem está entubado no CTI terminal. E temos coragem de falar isso para as pessoas estão precisando acordar para isso. Ó, fulano, nós estamos caminhando com nossos pés, sacudindo nossas mãos para dar ritmo à nossa caminhada. Ninguém está precisando nos sacudir, nos empurrar, ouvindo com nossos ouvidos, falando com nossa língua, comendo com nosso movimento. Como assim nós estamos indo? Às vezes também a gente fala assim, eu tô assim com medo de falar que tá bem, não tô bem, e não vou falar não, porque senão podem me invejar, aí vai tudo por água abaixo, né? Então a gente fala assim, mais ou menos, né? De bobagem, né? Porque bobagem, se a pessoa nos invejar, significa que ela está com menos condição de felicidade do que nós e que nós estamos alimentando com um padrão melhorado. Quando a gente se ver efetivamente como cristãos, nós quereremos melhorar os padrões das pessoas, ofertar. Muito obrigada a todos. Desculpem naquilo que não foi possível deixar uma mensagem melhor. E eu sei que todos são muito capazes e muito inteligentes e são capazes de, com esses momentos juntos aqui, nos alcançarmos mais e mais e construirmos nossa caminhada com paz e felicidade.